Quem foi JonBenet e por que até hoje o seu caso não tem solução? Ela era uma mini celebridade muito famosa também nos Estados Unidos, o que fez até mesmo ela ganhar um concurso. Então hoje nesse vídeo eu vou te contar a história da pequena JonBenet. Bom, na década de 1999, a família Hansen era bastante conhecida nos Estados Unidos. Eles viviam em Boulder, no estado do Colorado. Aparentemente, eles eram uma família muito bem sucedida e muito feliz. O pai da menininha se chamava John Hansen. Pra quem não sabe, ele era um empresário muito bem de sucesso. A sua mãe se chamava Patsy Hansen. O casal, eles tinham dois filhos, um que se chamava Burke, de 9 anos, e a estrela da família, que era JonBenet, que na verdade tinha 6 anos. JonBenet era o centro das atenções, com seus cabelos loiros e com seu rosto perfeito. Ela era bastante conhecida por participar de concursos de beleza infantil. Quando ela tinha 6 anos, ela ficou conhecida nacionalmente, chegando até mesmo a ganhar vários concursos. JonBenet não era apenas uma menininha famosa, mas sim já era uma estrela. A sua vida parecia até mesmo um conto de fadas, com tudo aquilo acontecendo. Como vocês sabem, ela era o centro das atenções da família. Como que a família tinha uma estrela dentro de casa e também era uma família muito bem sucedida, eu acho que isso daí trouxe um pouquinho de inveja para os familiares próximos. Então foi daí que ela desapareceu. Tudo mudou no dia 26 de novembro de 1996. Quando a sua mãe acordou achando que seria um dia normal, ela percebeu que JonBenet não estava em seu quarto. Foi daí então que ela ficou muito desesperada e saiu correndo pela casa procurando a sua filha. Ela gritava, mas não havia nenhum sinal de JonBenet. Foi daí então que quando ela foi subir a escada, ela se deparou com uma carta de resgate. Nessa carta tinha uma escrita muito longa e tudo ali foi feito à mão. A carta dizia que JonBenet tinha sido sequestrada e também eles estavam pedindo 118 mil dólares para liberar a menina. Curiosamente é que esse valor foi o valor que seu pai recebeu de bônus no Natal. A carta dizia também para eles não ligarem para a polícia, mas a sua mãe decidiu então ligar. Mas ela não só ligou para a polícia, mas sim ligou para os familiares e também amigos. Isso só piorou o lado da família, porque ela já tinha ligado para todo mundo. E todo mundo também já sabia do que havia acontecido, o que acabou complicando o lado da polícia. Foi daí então que em menos de 5 minutos, os policiais já estavam em sua casa, mas eles perceberam que não tinha nenhum tipo de arrombamento, indicando que a casa não foi invadida por outra pessoa. Como que a mãe dela tinha ligado para parentes e também amigos, a cena do crime começou a ficar complicada. Como que a polícia precisava analisar a cena do crime, isso dificultou bastante. Foi daí que a polícia começou a fazer pergunta para os familiares e eles decidiram também isolar o quarto de JonBenet. Foi daí então que os policiais decidiram então entrevistar John, que era o seu pai. Ele falou que tinha achado muito estranho o valor do resgate, porque na verdade aquele valor era o seu bônus de Natal. A polícia começou a acreditar que na verdade quem fez isso com a menina foi uma pessoa próxima da família e sabia até mesmo os bônus que o seu pai tinha ganhado. Mas mesmo a polícia sabendo disso tudo, ficou muito estranho o clima. Foi daí então que o seu pai decidiu então fazer uma varredura pela casa. E foi daí então que ele começou a olhar todos os cantos para ver se ele conseguia achar sinal de sua filha. Então foi daí então que seu pai ele lembrou que não tinha olhado o porão, mas quando ele abriu a porta do porão, ele se deparou com uma cena que deixou ele muito triste. Sim, ele tinha encontrado a JonBenet. Ela estava totalmente deitada no chão e a sua boca estava com fita, e o seu pescoço estava enrolado com nalho. Foi daí então que na hora do desespero, seu pai pegou o corpo de sua filha e acabou levando pra cima, o que bagunçou completamente a cena do crime. Quando a polícia foi ver o corpo da menina, eles confirmaram que a menina estava morta. Foi daí então que a polícia levou o corpo da menina para analisar. Chegando lá, eles confirmaram que a menina foi morta com estrangulamento e tinha até mesmo lesões no seu crânio. Então, tudo isso gerou um grande clima na família. Quem deveria ter feito tudo aquilo com aquela menina? E o porquê eles queriam dinheiro em troca da menina? No início, a polícia considerou a família como os primeiros suspeitos. A polícia começou a achar que na verdade quem fez isso tudo foi a própria mãe dela. E o motivo disso era porque ela tinha dado um ataque de raiva por conta da atenção que a filha dela estava recebendo. Então foi daí que ela decidiu fazer isso com a sua própria filha.
E a outra teoria é que quem deve ter matado a menina foi o seu próprio irmão, por conta de ciúmes com toda a fama que ela estava recebendo. No entanto, essas teorias foram descartadas, e o motivo disso é porque eles decidiram fazer o teste de DNA. Foi daí então que eles coletaram do corpo e da roupa que a menina estava usando, e o que diz é que esse DNA não era da família. Na verdade, não havia tantas provas assim para acusar a família, então a família foi totalmente liberada da cena do crime. Então foi daí então que os investigadores começaram a analisar o porão. Então, como que ela foi encontrada morta dentro do porão, eles começaram a analisar tudo. Por exemplo, 1. Uma janela do porão estava quebrada. 2. Duas janelas estavam abertas. E 3. Uma porta estava destrancada. Mas quando eu falei da janela, na verdade, em frente da janela tinha várias teias de aranha, o que significa que o sequestrador ele não entrou pelo porão, e também pela casa não tinha nenhum tipo de sinal indicando que a casa foi invadida. Então, se a casa não foi invadida, o sequestrador na verdade estava dentro da casa esse tempo todo. Então, mesmo com a polícia fazendo toda essa pesquisa, analisando o local, eles não conseguiram descobrir. Então foi daí que depois de anos, uma pessoa confessou o crime. Então, depois de anos, em 2006, um professor decidiu então confessar que foi ele que matou John Benet. Ele confirmou que ele tinha na verdade abusado e também drogado a menina. A polícia chegou até mesmo a ver o seu DNA, mas nada disso foi comprovado. E rapidamente, a polícia descobriu que ele estava mentindo. E ao longo dos anos, a polícia foi investigando várias pessoas, e nenhuma delas se encaixaram com o DNA encontrado na cena do crime. Em 2008, eles chegaram até mesmo a descobrir um homem que se encaixava com seu DNA, mas mesmo assim ficou um grande mistério no ar, e a polícia não conseguiu achar nenhuma evidência. Há mais de 25 anos que o caso dessa menininha não tem solução. Até hoje a polícia não conseguiu descobrir quem realmente fez isso com ela. E até hoje a polícia não tem provas ou até mesmo evidência de quem fez isso com ela. Bom galera, e chegamos até o final do vídeo, e se você gostou já deixa o seu like e se inscreva no canal, e eu vejo vocês então até o próximo vídeo.